Boa tarde, turma. Hoje nós iniciaremos a nossa segunda unidade, na nossa aula 7, onde a gente vai explorar o CPC 05, que trata sobre a divulgação sobre partes relacionadas. Então eu começo fazendo uma pergunta para vocês. Vocês já imaginaram como as empresas elas fazem transações com outras empresas do mesmo grupo econômico ou com sócios importantes? Não. Então a gente vai ver um pouquinho disso, e essas transações elas são muito mais comuns do que a gente imagina. E elas impactam diretamente nas decisões financeiras de acionistas, de credores, de investidores e de outros stakeholders também. Então, o CPC 05 ele vai assegurar a transparência e a confiabilidade das demonstrações financeiras. Além disso, a gente vai ver alguns desafios e as exigências dessa norma contábil e o impacto delas nas práticas contábeis. Então, como vocês podem ver, os objetivos principais do CPC 05 incluem, primeiro, identificar as partes relacionadas e as transações realizadas entre essas partes e a empresa que reporta. Segundo, prover informações detalhadas sobre essas transações. E terceiro, permitir que os usuários das demonstrações financeiras eles avaliem o impacto dessas transações na posição financeira e patrimonial da empresa. E esses objetivos eles vão assegurar que os usuários das demonstrações contábeis eles tenham informações claras e completas, reduzindo os riscos de distorções financeiras. Então pensem, por exemplo, como uma decisão ela pode ser influenciada negativamente por falta de dados de, por exemplo, uma transação com um acionista controlador. Então, nós temos a parte relacionada, né? A gente tem os stakeholders também. Então, como um agente ele pode saber mais do que um outro agente. Então, ele vai causar uma distorção das informações. Então, a gente parte, né, aqui, porque a gente precisa saber, nesse CPC 05, o que é uma parte relacionada e o que são transações entre partes relacionadas. Então, primeiro, a parte relacionada é a empresa ou a pessoa que se relaciona com a entidade que está elaborando suas demonstrações financeiras, com a entidade que está reportando. Então, essa pessoa física, ela pode ser também um membro da família e ela vai ter ou controle ou influência significativa sobre essa empresa que está reportando. Ou também a pessoa ou membro da família pode ser membro do pessoal-chave da administração. E aqui o CPC 05 ele traz diversos exemplos sobre quais seriam as pessoas jurídicas. E eu trouxe aqui alguns apenas para não exaurir a lista, que são a entidade e a entidade que reporta a informação são membros do mesmo grupo econômico, a entidade é coligada ou controlada em conjunto, ambas as entidades estão sob controle conjunto de uma terceira entidade, e ainda uma entidade está sob controle conjunto de uma terceira entidade e a outra entidade for coligada dessa terceira entidade. É um pouco complexo, o CPC 05 no final ele vai até trazer alguns exemplos de como são essas relações, então por isso que eu também coloquei para vocês a leitura recomendada do CPC 05. Então, o grupo econômico a gente viu um pouquinho na primeira unidade da disciplina, que trata sobre os investimentos em coligadas, controladas e joint ventures. Então, peço que você volte um pouquinho no conteúdo para rever. Então, seguindo.
A transação com parte relacionada é a transferência de recursos, serviços ou obrigações, independentemente se há um preço estabelecido nessa relação. E um exemplo muito comum de transações entre partes relacionadas é o empréstimo concedido de uma controlada para as suas subsidiárias, sem cobrar uma taxa de juros. Isso é permitido, desde que seja claramente divulgado, principalmente porque, como a gente estava falando, tem os stakeholders envolvidos e eles precisam dessas informações para eles tomarem decisões. Então, como eu falei, a transação entre partes relacionadas ela vai afetar a posição patrimonial e financeira da empresa. Então, o CPC 05 ele assegura que isso seja feito de uma forma transparente, permitindo que os usuários das informações contábeis eles compreendam os efeitos dessas transações nas demonstrações contábeis. E, por exemplo, se eu tenho um grupo econômico e a controladora desse grupo ela realiza vendas com as subsidiárias num valor menor do que o valor praticado no mercado, isso pode ocasionar uma distorção. Então, como que um acionista minoritário ele vai decidir sobre esses investimentos se ele não tem acesso a essas informações? Então, por isso que a transparência ela é muito importante. Então, o CPC 05, assim como outras normas contábeis, tem um pilar importante que é a divulgação. Então, ele requer que sejam divulgados os relacionamentos entre as partes relacionadas, mesmo que eu não tenha nenhuma transação entre elas. Além disso, ele requer que divulgue o nome ou a estrutura societária quando o nome não estiver claramente definido. Ele também vai requerer que seja divulgada a natureza desse relacionamento, bem como os valores e os compromissos assumidos e também os impactos dessas transações nas demonstrações contábeis das empresas. Então, ele também requer que seja divulgada a remuneração do pessoal-chave da administração no total e para cada uma das seguintes categorias: benefícios de curto prazo a empregados e administradores, benefícios pós-empregos, outros benefícios de longo prazo, benefícios de rescisão de contrato de trabalho e remuneração baseada em ações. E por que é importante a empresa divulgar a remuneração do pessoal-chave da administração? Porque esse pessoal ele pode influenciar significativamente nas decisões das empresas. Então, a empresa tem que divulgar de forma clara para que não haja conflitos de interesses entre as partes relacionadas. O CPC 05 ele também requer que seja divulgado separadamente as seguintes categorias, que são controladora, entidades com controle conjunto ou influência significativa, controladas, coligadas, joint venture, o pessoal chave da administração da entidade e outras partes relacionadas também. Alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? Então, eu trouxe como exemplo a nota explicativa de transações com partes relacionadas da Neoenergia. Nesse primeiro momento, ela vai trazer as políticas adotadas, esclarecendo quem são essas partes relacionadas e as principais transações entre essas partes. Então, ela vai falar sobre os contratos de compra e venda de energia elétrica, contratos de uso do sistema de distribuição de energia ou do sistema de transmissão, prestação de serviços de operação e manutenção e contratos de serviços administrativos. Na segunda parte, conforme o CPC 05, ela vai divulgar o saldo de cada conta, dividido entre ativo e passivo, e a natureza da relação de cada parte relacionada, ou seja, joint ventures, coligadas e acionistas.
ela segue na nota explicativa dela, trazendo o nome de cada entidade na qual ela tem uma relação. Também seguindo o CPC 05, mostrando a natureza dessa transação, bem como os compromissos assumidos e os impactos nas demonstrações financeiras também. Ela também traz a remuneração do pessoal-chave da administração e também vai seguir o CPC 05, dividindo sobre categorias e demonstrando os saldos de cada categoria. E, por fim, ela ainda divulga quais são as garantias financeiras concedidas para essas partes relacionadas, ou seja, quais são as garantias que ela vai conceder para as joint ventures, as coligadas e os terceiros. Eu trouxe aqui um processo administrativo sancionador da CVM, na qual há uma acusação dos membros do Conselho de Administração da Recrosul, onde eles celebram contratos com eles mesmos por meio de suas controladas. Então, a CVM vai falar como essa empresa está em desacordo com o CPC 05. Então, eu vou colocar como referência para depois vocês darem uma olhada e entenderem melhor como foi esse processo administrativo. O CPC 05 ele também vai normatizar sobre as entidades relacionadas com o Estado. As entidades que são ou controladas ou sofrem influência significativa de alguma parte do Estado. Então, essas controladas, elas não vão precisar atender às especificidades de divulgação que eu falei anteriormente, mas elas devem atender os seguintes pontos de divulgação, ou seja, o nome do ente estatal e a natureza de seu relacionamento, a natureza e o montante de cada transação individualmente significativa e, por fim, ela tem que indicar de forma qualitativa e quantitativa a extensão dessas transações. Então, de forma a gente debater, eu trouxe aqui alguns desafios da aplicação do CPC 05, que inclui, primeiro, a identificação de partes relacionadas, porque a gente pode ter grupos econômicos complexos, onde vai ser difícil a gente identificar a conexão com cada empresa ou com cada pessoa. Segundo, a determinação das condições de mercado. Como que eu vou saber se essas transações com partes relacionadas, elas atenderam a preços parecidos com o mercado ou não? Terceiro, os conflitos éticos que podem acontecer, conforme eu falei, principalmente relacionado ao pessoal-chave da administração. Então, como eu vou dirimir e mitigar esses conflitos de interesses? E, por último, os custos de conformidade, porque tem pequenas e médias empresas que talvez o custo ele não vai superar o benefício da aplicação da norma do CPC 05. Então, como essas empresas com o seu orçamento mais limitado vai atender uma norma como o CPC 05? Então, nós estamos na aula 7, a próxima é a aula 8 e eu separei o nosso café contábil, onde vocês têm que trazer artigos ou notícias que a gente vai discutir e refletir sobre essas questões, né? Então, como podemos tornar o processo de identificação de partes relacionadas mais eficiente em grupos econômicos complexos? A divulgação adequada é suficiente para garantir que as transações sejam justas ou precisamos de outras ferramentas de governança? Até que ponto os custos de conformidade podem ser uma barreira para a aplicação do CPC 05 em empresas menores? Qual é o papel da auditoria nesse contexto, especialmente diante de possíveis conflitos éticos? Então, eu peço que vocês tragam artigos, notícias, qualquer forma de publicação que a gente possa estar discutindo essas questões e outras
que eu peço que vocês também tragam para a gente refletir. E eu espero que vocês tenham compreendido o CPC 05 e a relação dele com a transparência e a confiabilidade. Vocês têm alguma pergunta sobre o que eu falei ou sobre a atividade da nossa próxima aula? Então, obrigada, gente.